Graça e paz, amados do Senhor, bem-vindos ao nosso encontro semanal. A lição de hoje, irmãos, é uma lição muito forte. Nós vamos falar sobre o destino do corpo. O texto bíblico está na primeira carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, capítulo 15, do versículo 12 ao versículo de número 22, e diz assim: Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo, só nesta vida somos mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias do que dorme. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Versículo 22 para encerrar. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, palavra do Senhor. Queridos, nós temos 3 objetivos hoje. Primeiro, é saber que os elementos constitutivos do ser humano, corpo, alma e espírito, não serão aniquilados, uma vez que integram a mesma pessoa. Segundo objetivo nosso, estar preparados para viver em estado de glória futura, conhecendo Jesus como único e suficiente Salvador. E terceiro e último objetivo, irmãos, renovar sua fé e esperança no porvir, quando Deus restaurará todas as coisas e enxugará dos olhos todas as lágrimas. Pois bem, afinal, o que acontece com os seres humanos ao morrerem? O que aguarda do outro lado da sepultura? O corpo se separa da sua porção imaterial para ser totalmente aniquilado? Haverá de fato ressurreição? Que tipo de corpo receberão os justos e os ímpios? Essas são algumas perguntas que nós vamos estar respondendo aí no decorrer da lição. Pois bem, o primeiro tópico da lição, ele afirma que todos nós ressuscitaremos. Cara, milhões de pessoas, irmãos, não creem em vida após a morte, ou em um estado chamado de eternidade. Os suicidas, por exemplo, eles estão entre tais pessoas que se matam por acreditarem está pondo um fim a tudo. Mas a morte não é o fim. Morrer consiste, na realidade, na separação da parte material da existência da imaterial, que se segue para a eternidade. A vida não termina neste plano. De terrena, ela passa a eterna. Nos dias da sua carne, Jesus reafirmou que os mortos ressuscitarão. João capítulo 5, versículo 28 e 29, ele diz assim, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizerem o mal sairão para a ressurreição da condenação. A pergunta que não quer calar é: quando será essa ressurreição? Olha que o texto que nós lemos, ele usa uma expressão muito forte, diz assim, vem a hora, ou seja, ela é predeterminada. Este encontro marcado, ele é bastante exato, meu irmão. O julgamento não está adiado para algum momento ainda não escolhido, não.
ele marcou um dia, meu amado, aleluia, ele vem. Ainda sobre a ressurreição, o apóstolo Paulo afirmou que o justo e o injusto ressuscitarão, Atos 24:15. E este ato portentoso acontecerá em duas etapas. Escute isso. Primeiro, se dará no retorno de Jesus para arrebatar a sua igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 4. A expressão aos que em Jesus dormem nos remete ao fato de que os justos estão dormindo até o dia em que acordarão na primeira ressurreição. Segundo, ocorrerá após o milênio, quando os cristãos reinarão com Cristo. Os ímpios ressuscitarão na segunda e serão condenados por Deus no julgamento do grande trono branco lançado no lago de fogo e enxofre, como diz a palavra do Senhor, onde sofrerão a segunda morte para sempre. Amado, o destino do homem, escute isso, seja ele injusto ou justo, é a imortalidade. Paulo fala isso aí, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, o texto que nós lemos. Olha o que Paulo diz do versículo 52 ao 54. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta vai soar, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, meu irmão, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Cara, não dá para ler um texto como esse, irmão, e não sentir a glória de Deus. Sabe como é que é? Não dá. Não dá para ler um texto como esse sem tentar pelo menos pensar desse texto que nós lemos algumas poderosas revelações. E aqui há 4 verdades, irmãos, poderosíssimas. Primeiro, ou em primeiro lugar, quando essa ressurreição dos mortos acontecerá? A Bíblia diz que será na segunda vinda de Cristo. Haverá uma única ressurreição. Uns ressuscitarão para a vida e outros para o juízo. Ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão, uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição do juízo. Volto a repetir. A ressurreição abriu o caminho aos que dormem. Isso é uma garantia de que todos os que estão em Cristo receberão um corpo de glória semelhante ao dele. Olha o que está reservado para nós, irmãos, um corpo igual ao corpo do Mestre, um corpo glorioso. Em segundo lugar, os mortos em Cristo são bem-aventurados. E aí, meu irmão, existem 3 razões para dizer que uma pessoa que morre em Cristo ela é bem-aventurada. Primeiro, aqueles que morrem em Cristo descansam das suas fadigas. É por isso que a Bíblia chama a morte de sono, né? E você tem que atentar que não é o sono da alma. Existe uma doutrina, né, que leva para esse ponto aí, né, chamada sono da alma. Isso é uma heresia. A alma não dorme. Quem dorme é o corpo. Enquanto o corpo dorme, a alma entra imediatamente na glória. Segundo, a Bíblia diz que quando Jesus voltar, a alma ou o espírito que está na glória com Jesus voltará com ele entre as nuvens. Meu irmão, cara, visualiza isso na sua mente. Esse será um cortejo glorioso. A trombeta de Deus soará. Os coros angelicais cobrirão os céus. E todos os remidos, desde Abel, virão em glória com Jesus neste grande e extraordinário cortejo. Ah, meu irmão. Aleluia.
Cara, a pessoa que morre em Cristo é bem-aventurada, sabe por quê? Quando Jesus voltar, os mortos em Cristo vão ressuscitar antes da transformação dos vivos. Que encontro glorioso, meu irmão! Nosso corpo de glória se unirá ao Espírito que virá com Cristo nas nuvens e assim estaremos para sempre com Ele. Paulo fala isso, Tessalonicenses capítulo 4. Oh, glória a Deus! E em terceiro lugar, irmãos, a ressurreição será um evento repentino. O apóstolo Paulo escreve: no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Há uma expressão, uma palavra momento, no momento, essa palavra grega, ela quer dizer átomo, de onde vem a palavra em português átomo. Essa palavra, ela era empregada para o dardejar da cauda de um peixe, para o faiscar de uma estrela, para o piscar de olhos. É assim, será dessa forma, num momento, irmãos, num momento, num abrir e fechar de olhos, que os mortos em Cristo, aleluia, ressuscitarão. Em quarto lugar, na segunda vinda de Cristo, quando os mortos hão de ressurgir, a morte será finalmente tragada pela vitória. Meu Deus do céu, irmãos! Paulo termina esse capítulo dando um brado de vitória. Ele pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E aí ele afirma: tragada. Ah, meu Deus do céu, tragada foi a morte pela vitória. Meu Deus do céu, irmãos, graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A morte é o último inimigo a ser vencido, será lançada no lago de fogo, como diz Apocalipse 20:14. Então, nós, a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, a eleita, a escolhida, a predestinada do Senhor, reinaremos com Cristo para sempre, com os corpos incorruptíveis e imortais. Irmãos, existe um teólogo, E.M. Bolds, ele coloca esse auspicioso fato de uma forma assim poderosíssima, por que não dizer extraordinária. Ele diz: a ressurreição de Cristo destrona a tirania da morte, destrói o seu terror, vence o seu domínio, mantém os anjos aguardando o nosso túmulo, semeia esperança e imortalidade na ruína. Sua ressurreição abre para nós um caminho através do sombrio domínio da morte. Através dela, a corrupção se veste de incorruptibilidade e a morte se veste de imortalidade. A morte é tragada. Nossos lábios moribundos cantam a canção da vitória. E o momento da morte transforma-se no momento da coroação. Irmãos, há 4 aplicações aqui, nesse ponto da lição, que merece destaque. Primeiro, a ressurreição de Cristo é a doutrina central da fé cristã. Não seguimos a um Cristo preso na cruz. Segundo, a ressurreição de Cristo é a garantia de que a sua obra expiatória a nosso favor foi plenamente eficaz e aceita pelo Pai. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Terceiro, a ressurreição de Cristo nos prova que a morte não tem a última palavra. Quarto, a ressurreição de Cristo nos mostra que a vida não é simplesmente viver, nem um simples morrer. Se Cristo ressuscitou, meu irmão, nós também vamos ressuscitar. E se nós vamos ressuscitar, importa-nos trabalhar para Deus. A nossa obra no Senhor não é em vão. Portanto, meu irmão, coloque a sua mão no arado, aleluia. Vá em frente. Devemos trabalhar com ardor,
na expansão do reino de Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ainda dentro do primeiro ponto da nossa lição, né, nós vamos responder uma pergunta: como o corpo ressuscitará? Como serão os corpos ressuscitados? Qual será a aparência dos justos e dos injustos? Conservarão os mesmos traços que tinham quando estavam vivos? Corpos, por exemplo, que foram mutilados, ressuscitarão com imperfeições? Ou imperfeições, né? O texto bíblico nos permite afirmar que todo ser humano ressurgirá sem qualquer deformidade. O corpo ressuscitado será reconstituído à sua forma original. Lázaro, enquanto viveu entre os homens, tinha o corpo coberto de chagas, diz a palavra do Senhor. Porém, ao ressuscitar, viveu saudavelmente no seio de Abraão. Lucas 16, 20 ao 23. Dá uma olhadinha nesse texto. Aí nós entramos no outro ponto da lição também muito bacana: gozo versus tormento eterno. E eu quero aqui, irmãos, que você observe algumas passagens bíblicas que tratam dessa temática. Primeiro, a alma e o corpo dos ímpios serão punidos no inferno. O que diz a palavra? Temei aquele que pode perecer no inferno, a alma e o corpo. Mateus capítulo 10. Nesse verso, o corpo e a alma do ímpio terão a mesma destinação: o perecimento no inferno. Considerando que o inferno seja eterno, né, e que a alma não será aniquilada, pode-se inferir que o corpo dos incrédulos viverá eternamente, meu irmão. Segundo, tendo crido na pessoa de Jesus e sendo-lhe fiel, o justo ressuscitará para a vida. Mas quem rejeitá-lo ressurgirá para a condenação eterna. O que diz a palavra do Senhor, João 5? E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Daniel 12, versículo 2: e muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Outro ponto: o corpo ressurreto do justo usufruirá do gozo eterno. Por outro lado, o corpo do ímpio sofrerá tormentos eternos. Mateus 25, 46 diz assim: e irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Aí entramos no segundo ponto da nossa lição, que fala da ressurreição dos justos. Em latim, a palavra ressurreição é resurrection, quer dizer levantar dos mortos, ficar de pé novamente. O verbo ressuscitar no grego é anastasis, tem o sentido de fazer ressurgir ou surgir de novo. A ressurreição, em última instância, né, irmãos, consiste na devolução da vida que estava morto. As provas inequívocas da ressurreição de Jesus são a garantia da nossa ressurreição corporal. Mateus 28 e Atos 17. Nós, os salvos, irmãos, podemos descansar na promessa de que um dia, aleluia, seremos levantados dentre os mortos, assim como o nosso Salvador, ele foi. 1 Coríntios 6,14, 1 Coríntios 15, do 20 ao 23, que diz a palavra: ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará pelo seu poder. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem, diz a palavra. Primeiro, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida, 1 Coríntios 15, 20 ao 23. Outro ponto dentro aí desse tópico segundo é que ele fala que teremos um novo corpo. Moody diz que o corpo é o parceiro da alma. O corpo é um instrumento usado para glorificar a Deus, já que ele é templo de Deus, 1 Coríntios 6, 19.
O corpo não deve ser o mestre de modo que o cristão satisfaça por meio da autoindulgência. Ele tampouco é o inimigo que precisa ser punido. O corpo deve ser glorificado nele. Filipenses 1:20. No final, o crente será recompensado pelas obras feitas no corpo, 2 Coríntios capítulo 5. Mas a pergunta é, afinal, qual será a composição do corpo dos justos após passarem desta vida para a vida celestial? Deixa eu te falar. Primeiro, será um corpo incorruptível, 1 Coríntios 15. Glorioso, 1 Coríntios 15. Espiritual, 1 Coríntios 15. Um corpo guardado até aquele dia, como diz Paulo, 2 Timóteo, capítulo 1. Um corpo eterno, 2 Coríntios, capítulo 5. Um corpo redimido, Romanos capítulo 3, um corpo apto para comer e beber, como diz Atos capítulo 10, um corpo semelhante ao do Senhor, Filipenses 3:21, e um corpo transformado e glorificado, como diz 1 de Coríntios capítulo de número 15. Aí nós temos o outro ponto da lição, uma nova casa. O que a palavra do Senhor diz? Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, vou teria dito, vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. João capítulo 14. Em que lugar estará o justo após a morte? Essa é a pergunta. Primeiro, no lugar de descanso, Apocalipse 14, no lugar de ouvir coisas indizíveis, no lugar da habitação eterna, 2 Coríntios capítulo 5, no lugar da alegria e gozo eterno, Lucas capítulo 15, no lugar de tesouros e riquezas eternas, Mateus 6, meu irmão, no lugar do trono de Deus, Salmo 47, no lugar resplandecente, como diz Ezequiel capítulo 1, no lugar belo e formoso, como diz o Salmo 96, no lugar santo e glorioso. Vale a pena ser fiel ao Senhor, meu irmão. Aí entramos no terceiro tópico da nossa lição, a ressurreição dos ímpios. A verdade bíblica que afirma a ressurreição do justo, com a mesma autoridade e poder, declara a ressurreição dos ímpios. Os corpos dos justos e dos injustos serão reconhecíveis. Ninguém ressuscitará com um corpo diferente do que possuiu durante a sua jornada terrestre. Mateus 27, do 52 ao 53. Não importa como os corpos foram sepultados, se foram em covas rasas ou fundas, se foi lançado no fundo do mar, em rios, se foi queimado. Na realidade, os mesmos corpos serão ressuscitados. No caso dos mortos em Cristo, os corpos serão transformados conforme o corpo ressurreto de Cristo, Filipenses 3:21. Os injustos ressuscitarão para vergonha e desprezo, porque quem semeia na sua carne, diz a palavra, ceifará corrupção, Gálatas capítulo 6. E para onde irão os ímpios? A escatologia bíblica indica o estágio intermediário como sendo um estágio entre a morte física e a ressurreição, a ser vivenciado tanto pelos salvos como pelos ímpios. E eu quero aqui mostrar algumas passagens bíblicas, que estão relacionadas a esse ponto aqui. Ao morrer, o ímpio vai para o Seol, ou Hades. Os ímpios estão aprisionados, como diz 1 de Pedro, capítulo de número 3, aguardando o dia do julgamento, como serão condenados e lançados no lago de fogo ardente. Ali eles vão permanecer eternamente. Apocalipse 20. Como todos que transgrediram as leis estão na prisão, aguardando o julgamento, os ímpios encarcerados estão também reservados para a condenação. Assim, a saber, o Senhor livrará da tentação os piedosos
e reservará os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, como diz 2 de Pedro, capítulo de número 9. Neste verso, o original grego, ele traz a seguinte expressão: eis emeron, criseons, colosomenos, para o dia do juízo, para serem castigados. A palavra grega emeron, criseons, empregada no versículo, revela quando se dará essa punição: no dia do juízo. E eu quero terminar, irmãos, a nossa lição de hoje com um versículo da Bíblia, que está em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, que diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.